Boa tarde. O tema do nosso trabalho é acessibilidade simbólica e apropriação do espaço público na cidade contemporânea, Parque dos Poderes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As autoras sou eu, Silvana Romanini Monte, Scarlett Camargo da Costa e Luiz Orrigo da Silva. Nós somos mestrandas em desenvolvimento local da Universidade Católica Dom Bosco. Natália Dota, doutoranda em desenvolvimento local da Universidade Católica Dom Bosco, e a professora doutora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Vitória Maurício Delviso. A cidade contemporânea ela é atravessada por dinâmicas que desafiam o ideal do espaço público como território de convivência, participação e pluralidade. Se, em teoria, tais espaços são concebidos como bens coletivos e acessíveis a todos, na prática, revelam camadas de exclusão material e simbólica que limitam o pertencimento e a diversidade de usos. Essas exclusões, elas nem sempre se expressam por barreiras físicas, mas por códigos sociais e culturais que naturalizam distinções e hierarquias. A acessibilidade simbólica surge como uma lente analítica essencial para compreender de que forma as pessoas se sentem ou não legitimadas a ocupar determinados espaços urbanos. O objetivo do nosso trabalho é analisar como se configura a acessibilidade simbólica e o processo de apropriação do Parque dos Poderes em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, observando quais são os grupos sociais que fazem uso do espaço a partir das suas percepções, buscando compreender fatores sociais, culturais e institucionais que estabelecem um sentimento de pertença, acolhimento e uso democrático do espaço público pelos seus frequentadores. A nossa pesquisa, ela adotou uma abordagem qualitativa, exploratória e interpretativa, voltada à compreensão dos significados atribuídos à acessibilidade simbólica e apropriação dos espaços públicos na cidade contemporânea. E ela articulou duas estratégias metodológicas. Nós fizemos todo um levantamento bibliográfico e documental sobre o Parque dos Poderes e sobre a cidade de Campo Grande, e também aplicamos um questionário online. Esse questionário ele foi aplicado no período de junho e julho de 2025. Aqui nós temos dois mapas, tá? O primeiro mapa mostra as 7 regiões urbanas aqui do município de Campo Grande. Essa aqui onde nós temos esse ponto vermelho, é a região urbana do Prosa, onde se encontra o nosso ponto focal de estudo, que é o Parque dos Poderes. E o mapa ao lado nós temos o Parque das Nações Indígenas, que é um dos maiores parques urbanos do mundo, com mais de 1 milhão de metros quadrados de extensão, o Parque Estadual do Prosa e ao lado o Parque dos Poderes. Aqui nós temos uma vista aérea, né, do Parque dos Poderes, que ele é um complexo urbanístico administrativo que abriga a sede dos principais órgãos do poder estadual, né, aqui do Mato Grosso do Sul. Então é um local que, além de ter essa área verde, né, nós vamos encontrar a sede de poderes judiciário, executivo e legislativo do estado. Do ponto de vista urbanístico, o Parque dos Poderes está localizado na região leste de Campo Grande, e a área se insere em uma zona urbana de transição entre setores residenciais de média e alta renda e áreas de preservação ambiental. É um espaço, né, ele foi urbanizado, ele foi requalificado no período de junho de 2021 até 2 de julho de 2022. Então é um espaço que conta com
calçadas largas, ciclovia, trilha, vias arborizadas, uma vasta área verde, então, que transforma o local em um dos principais pontos de lazer e esporte e convivência da cidade, principalmente aos finais de semana e feriados. Então, a gente pode observar aqui nas imagens, né? Nós temos aqui pistas de caminhada, ciclovias, pontos de descanso, estações de ginástica. Essas estações de ginásticas, todas elas têm espaços acessíveis para pessoas com mobilidades reduzidas. Então, essa revitalização foi bem interessante para o Parque dos Poderes. E como eu falei ali, aos finais de semana, né, que é o período que ele é mais usado, e os feriados, uma via, né, dele fica fechado. Então, o Detran, né, que é o órgão de trânsito, fecha o Parque dos Poderes das 7 da manhã do sábado às 6 da tarde do domingo. E isso também acontece aos feriados. Então, o Parque dos Poderes, ele constitui hoje um dos principais espaços públicos da cidade de Campo Grande. E o espaço público, né, ele é hoje um dos principais cenários de convivência, expressão e ação política de uma cidade. Segundo alguns autores, como Rafferstein, o território nasce da apropriação do espaço. Para Narciso, o espaço público ele é coletivo e de domínio público. Arendt e Jacobs destacam a pluralidade e a diversidade como fundamentos da vida urbana. Lefebvre entende o espaço público como dimensão material e simbólica que expressa a relação de poder e prática social. Assim, a gente pode dizer que o espaço público ele é o campo de disputa e representação, onde a acessibilidade ultrapassa o aspecto físico, revelando desigualdades simbólicas e sociais. E a apropriação do espaço público, ele está ligado ao pertencimento e à formação das identidades sociais. E essas identidades, elas se definem por representações e distinções simbólicas. E os hábitos orientam os modos de agir e ocupar os espaços. A sensibilidade simbólica, segundo Serpa, vai além das barreiras físicas, relacionando-se à sensação e reconhecimento e legitimidade. Mesmo sendo público, os espaços urbanos, eles são vividos de forma desigual, refletindo hierarquias sociais e culturais, que condicionam o sentimento de pertencimento e o uso das cidades. Como eu falei, uma das nossas metodologias foi um questionário, né, online. E nós tivemos 310 respondentes, sendo que quase 54% foram do sexo feminino. E a faixa etária foi entre 40 anos a um pouco mais de 60. A maioria deles na faixa de 40 a 49 anos. Aqui a gente tem o mapa, né? Onde aqui no número 4 é o bairro onde se encontra o Parque dos Poderes. E nós marcamos aonde residem os respondentes. Então, nessa parte vermelha é onde reside a maior concentração de pessoas, né? Que moram perto do parque, que responderam. Então, como a gente observou ali, ocorre a predominância de moradores oriundos de bairros localizados próximo ao Parque dos Poderes, né? O que corrobora a lógica de que a proximidade territorial constitui um fator determinante para a utilização cotidiana do equipamento e do espaço público. A gente observou que em menor número também há a participação de usuários provenientes de outras regiões da cidade, né, mais distante, inclusive de bairros situados nos limites do perímetro urbano. Em relação ao deslocamento,
86,8% dos respondentes falaram que vão, né, para o Parque dos Poderes com automóvel particular. 5,5% vão, né, se deslocam a pé e 3,2% de motocicleta. A frequência, né, que esses respondentes utilizam o parque, 53,2% afirmaram que frequentam de 2 a 5 vezes por semana. 22,3% mais uma vez por semana, 16,5% frequentam raramente o parque e 7,7% frequentam o local diariamente. A grande maioria dos respondentes optam pelo turno matutino, né, ir ao parque no período da manhã, 12,3% frequentam no período da tarde e 8,7% no período noturno. E qual é a motivação das pessoas irem até o parque? 77,7% responderam que vão até o Parque dos Poderes para praticar atividade física. 14,2% vão até o parque por motivos de lazer e 8,1% vão ao parque porque trabalham na região. E em relação à percepção do Parque dos Poderes, 63,2% das pessoas que responderam o nosso questionário destacaram a ausência de banheiro público como a principal deficiência, seguido da insuficiência de infraestrutura esportiva, e 9,4% falaram que existe a parte de iluminação do parque, ele é bastante precária. E em relação à parte positiva, 78,4% valorizaram a ampla área verde preservada. 10% ressaltaram a utilização do espaço para eventos culturais e de lazer. E 4,2% destacaram a infraestrutura disponível para esporte. O que a gente concluiu, né? Que as opiniões mais críticas argumentam que o Parque dos Poderes, apesar da sua relevância ambiental, ainda reflete um projeto voltado prioritariamente para o tráfego de veículos, apresentando travessias inseguras, calçadas irregulares e pouca acessibilidade. Há ainda aqueles que não consideram o espaço acolhedor, justamente pela ausência de elementos de hospitalidade urbana, como áreas de convivência, mobiliários adequados e atendimento básico aos frequentadores. Como conclusão, né, nós tiramos, né, que nós tivemos na nossa pesquisa desse nosso trabalho, que a dimensão simbólica da acessibilidade, ela constitui um elemento central para a compreensão das desigualdades urbanas, ao articular fatores culturais, sociais e institucionais que ultrapassam a mera disponibilidade física da infraestrutura. Os dados obtidos no nosso trabalho revelaram uma percepção majoritariamente positiva do Parque dos Poderes, associados à preservação ambiental, à ampla área verde e à possibilidade de prática esportiva de lazer. Deficiências estruturais, como ausência de banheiros públicos, precariedade da iluminação e a insuficiência de infraestrutura de segurança, são fatores que comprometem a qualidade da experiência dos usuários. Então, a gente concluiu que, embora o Parque dos Poderes seja reconhecido como patrimônio ambiental e cultural aqui de Campo Grande, a sua efetivação como espaço público inclusivo depende muito ainda de políticas integradas da gestão urbana. Muito obrigada.